Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é desmembramento do IPTU e cobrança retroativa. Os nossos convidados são dois síndicos de muito sucesso aqui no estado de São Paulo. Marcelo Ardito, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. E Rubens Pereira de Oliveira, seja muito bem-vindo ao programa novamente. Mais uma vez eu agradeço pela presença. Rubens, queria começar com você. Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse desdobramento do IPTU, sobre como que ele deve, desmembramento, desdobramento, como que ele deve ser realizado, um pouco do entendimento para quem está nos assistindo. Desmembramento e desdobramento, na verdade, é a mesma coisa. Né? A gente está falando da mesma situação. Nada mais é do que pegar a gleba como um todo que você está recebendo da construtora e dividir isso pelas unidades que efetivamente são autônomas e constituem o condomínio. Só que, logicamente, ao longo disso existe uma série de dificuldades. A gente depois vai conversar sobre isso. Então, o IPTU, a prefeitura cobra o IPTU da construtora, né? Isso. Como um todo. Uhum. E após a assembleia de implantação, o síndico, entre outras obrigações, como, por exemplo, o CNPJ, né? A ata registrada. Ata registrada. Ele tem que ir solicitar a prefeitura esse desdobramento. Isso. Na verdade, como é que funciona? Durante o processo de construção, existe uma única cota de condomínio que é sobre a área do terreno. Isso. Que é cobrada da construtora, que efetivamente passa para o condomínio logo que é feita a entrega pelo ABITS. Essa constituição, essa divisão é que dá um pouco de trabalho, que vai ser difícil até para os condôminos entenderem como é que funciona, porque vai haver horas que você vai pagar até 2 condomínios ou mais, dependendo como foi feita a construção e a entrada disso na prefeitura. Marcelo, como que é a sua experiência nesse sentido? Você é um síndico que já fez algumas implantações. Queria que você falasse um pouco sobre esse início, às vezes difícil de entendimento por parte dos condôminos. Muito complexo. Isso que o Rubens falou é muito importante. A única coisa já gera uma dúvida de cara. A partir de quando o condômino começa a ter responsabilidade pelo IPTU? A partir da emissão do ABITS ou a partir da Assembleia de Instalação? Isso já gera uma certa polêmica, mas a gente já entra na Assembleia de Instalação esclarecendo. Até a AGI, responsabilidade da construtora incorporadora. Na transição do empreendimento para condomínio. A partir da Assembleia de Instalação, responsabilidade do condômino. A gente já começa aí com... Assim como os demais custos, né? O condômino tem responsabilidade de pagar, né? Perfeito. A partir da Assembleia de Instalação, da primeira Assembleia Ordinária do condomínio. Exato, onde acontece a aprovação também da previsão orçamentária, certo? Você, dando uma certa sequência aí no assunto, sobre IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Na primeira assembleia, pós-instalação, a gente já brinca com os condôminos e fala o seguinte: o senhor já tem no nome o que o senhor vai pagar. Imposto sobre o terreno, imposto sobre a edificação. A soma dos dois, que muitos chamam também de englobo, porque você tem primeiro um imposto, né, Rubens, sobre o terreno, e depois um imposto sobre a edificação, é o que vai gerar, no futuro processo de desdobro, guardadas as devidas documentações, assembleia de instalação registrada em cartório, o ABITS, senão não existe a edificação. A Assembleia de Instalação, não existe edificação, a gente fica ainda no empreendimento. A emissão do CNPJ pela Receita Federal, que você só vai fazer após a Assembleia de Instalação também. Quando toda essa documentação estiver pronta, aí você vai ter um conjunto de 3, vamos dizer assim, 3 vertentes. Síndico, eleito em condomínio, seja profissional ou orgânico, corpo diretivo, administradora, e vai precisar muito ainda da construtora, você não tenha dúvida disso. Então, deixa eu só complementar a sua afirmação. Quando você instala a Assembleia, tem que lembrar que o IPTU que vem para o condomínio ainda é o da área ainda a ser construída, né? Então, esse processo que já estava sendo pago pela construtora passa para o condomínio. Do terreno. Do terreno. Neste momento, o síndico
e a administradora entram com o processo de desdobro. É lembrando, interessante só fazer um Claro. parênteses, lembrando que normalmente o condomínio tem contratado uma administradora Sim. que realiza esse processo. trabalho, esse processo, mas que a responsabilidade é sempre do síndico, síndico. lembrando Perfeito, disso. perfeito. Então, o que acontece? Como o IPTU é em lançamento, então não importa quem seja o proprietário. Né? No primeiro momento é o condomínio, porque não existe ainda o desdobro que a gente está efetivamente dando entrada. Esse processo, ele demora um tempo. Ele pode demorar 1 ano, pode demorar 5 anos. Vale lembrar que, durante esse processo, vem o valor do terreno, que é rateado pela fração ideal, e é colocado junto com as taxas de condomínio, para o pessoal poder pagar. Quando você entra com o processo de desdobro, é importante entender o seguinte: a prefeitura recebe a informação de que existe uma edificação. Existe uma edificação? Se existe uma edificação, existem outros proprietários. Então, vou começar a lançar individualmente o valor do IPTU pela área construída. Lembrando que a área construída é o seu apartamento, as suas vagas de garagem, o seu depósito, jardim, portaria e tudo Fração mais. ideal. Fração ideal. Às vezes as pessoas não entendem isso. E quando recebem o boleto da prefeitura no seu nome, mas o valor é gigante, é muito maior do que eu pago no condomínio. E por que eu tenho que pagar o condomínio e pagar esse também? Porque durante todo o processo de desdobro você recebe os 2 lançamentos. Você falou um outro ponto, não sei se nós estamos nos adiantando, a gente começa à a falar de vontade. IPTU, já começa a descrever fica à o caminho. Mas outro assunto que causa muita polêmica, quando você falou em vaga de garagem, existe a vaga privativa, que é a sua vaga, que você vai pagar o IPTU dela. Sim. E existe o direito de uso de vaga, que já vai entrar numa composição geral de IPTU diferente. do empreendimento, do condomínio, vamos dizer assim. Porque a vaga não é sua propriedade, aí vai entrar como Isso. fração ideal. Exatamente. Isso acontece quando você tem as vagas não determinadas, que você passa Isso. por sorteio. Que são, vamos dizer, a maioria dos casos. Né? Mas é interessante também dizer que o processo de desmembramento é muito interessante, porque você pode receber até 4 ou 5 carnês de pagamento. Por quê? Dependendo como o processo deu entrada pela construtora, você tem do seu apartamento, você tem das vagas de garagem, que às vezes são separadas, e você tem do depósito. Então você recebe 4, 3 boletos Carnês. de pagamento, fora que você está pagando no condomínio. Que vem no seu boleto condominial. Então, assim, Isso que eu é grande. queria entrar um pouquinho mais nisso que você está falando, que não está tão claro, talvez, para quem esteja nos assistindo. Talvez aqui esteja claro, mas eu acho Claro. que a gente tem que ser um pouco mais didático para Sim. todos que estão nos assistindo. Você falou que algumas vezes você está pagando aqui 1 ou 2 ou 3 boletos, mas tem o outro ainda que vem do condomínio. Sim. Explica, enquanto está no processo, explica um pouco sobre isso para ficar mais Então claro. vamos lá. Quando você recebe o condomínio pela construtora, você recebe o pagamento apenas do terreno que está sendo edificado, certo? Então esse terreno, ele é o processo, entra no processo efetivamente do desdobro. Durante o período em que o processo de desdobro está correndo na prefeitura, que vale lembrar, é um processo complicado, que passa por diversos órgãos, pode chegar até a CETESB, se for o caso perto de Manancial, então demora um pouco mais. Esse processo ainda de pagamento do terreno continua valendo. No final, se for feito o desdobro, quando a prefeitura te der o que, fizemos o desdobro, esse valor pago ele é restituído ao condomínio e depois pode ser dividido até pelos condôminos. Mas durante todo esse processo que vai seguindo, você tem tanto do terreno a ser pago, quanto efetivamente da área construída que você é o proprietário. Então, as pessoas não entendem isso. Falam, poxa, mas por que eu estou pagando 2 IPTUs, 3 IPTUs? Justamente porque o processo em si ainda não deu fim na prefeitura. E pesa no bolso. E pesa no bolso. E fazendo um adendo, só para a gente elucidar e deixar mais claro e transparente aos nossos espectadores, amigos do Cone TV. Você tem a mãe, que é o contribuinte principal. E depois do desdobramento você vai ter os seus filhos, que são as ramificações de todas as unidades. Um condomínio de 80 unidades privativas. Sim. Você tinha ali, vamos supor, desde a incorporação, você poderia ter ali 6 terrenos que incorporados foi formado o terreno daquele empreendimento. Esse terreno, já houve ali um englobo por parte da prefeitura para ter a contribuição, o número de contribuinte principal, e após o processo de desdobro, nasceram as outras 80 filiações, 80 números de contribuintes separadamente de cada unidade privativa. Acho que assim fica mais... resume mais o assunto. É isso. Queria abordar com vocês a questão da cobrança retroativa,
Isso é um ponto que deixa muitas vezes o condômino de cabelo em pé, sem entendimento. Muito, muito. Alguns condomínios têm a demora para o desmembramento, e aí uma situação pode acontecer em termos financeiros. Eu queria entrar nesses miúdos, nos miúdos dos processos na questão fiscal, como eles devem ser realizados. Perfeito. Já fiquem pensando sobre isso, eu vou perguntar para vocês no segundo bloco. E você que está em casa, sexta-feira, essas respostas e muito mais. Até lá.